Então, eu vou para a segunda parte da lição, dessa palestra. Espero que seja para a edificação de cada um de nós. Então, eu vou dar uma breve pincelada do que eu falei antes, que foi uma base para nós podermos prosseguir hoje. Então, em outras palavras, o que eu quis dizer ontem foi basicamente o seguinte: não adianta termos o ensino cristão simplesmente como algo teórico, que fique só no campo das ideias, mas tem que ser uma marca, um sinal, um distintivo cristão em nossa vida e no mundo. Então não adianta a igreja, para ser de fato igreja, ter simplesmente uma doutrina, ter simplesmente um dogma sobre a graça de Deus, sobre Deus, saber tudo sobre Deus, mas não expor Deus, não mostrar Deus ao mundo. A distinção é que devemos ser seguidores de Cristo, seguidores de Deus. E como que é que Deus fez? Deus se fez carne. Então, como seguidores, a igreja também tem que se fazer carne ao mundo, tem que se fazer carne para as pessoas. Ela tem que se fazer Deus para as pessoas. Deus tem que ser visto por nosso meio, pelo meio de nós. Então, eu estou tentando expor uma teologia aqui mais pés no chão, tá? Não estou querendo transcender para um mundo espiritual, porque tudo é espiritual, não é mesmo? Tudo que você vai fazer é espiritual. Não há essa dicotomia, essa divisão. Tudo que a gente faz é espiritual. O corpo é espiritual, nossa vida é espiritual. Seja para Deus, seja para o diabo, seja para o bem, seja para o mal. Então eu vejo que nosso maior pecado hoje, nosso maior problema da igreja, é a negligência. Alguns aqui viram o evento que eu publiquei sobre a escola bíblica de jovens, que eu expus um pouquinho sobre a minha parte no Facebook. Alguém viu? Teve alguns que viram. Então, eu tinha publicado lá, eu postei o link de um vídeo do Conreve, que é esse referencial que eu uso. E o que ele coloca lá? Lá aparece assim: não agir é agir, não fazer é fazer, alguma coisa do tipo, Então, eu acho que o nosso maior problema, ou melhor, nosso maior inimigo hoje é Platão. É um fantasma, um fantasma de Platão, que a gente costuma a desprezar a vida, a desprezar o corpo, em detrimento do mundo das ideias, do mundo espiritual, como se fosse algo que está além disso tudo, e o que está aqui é um erro, o que está aqui não importa, o corpo é uma prisão. A gente acaba se esquecendo dessa ênfase, do verbo que se faz carne, que encara a condição humana, mais vil, mais desprezível. Então a igreja tem que seguir esse modelo de Cristo, que é a causa do necessitado. A gente negligencia muito essa questão. Então, por isso estou fazendo uma abordagem diferente. Cada um aqui está explicitando o Evangelho de uma forma, eu estou fazendo de uma forma diferente. Então, o tópico de hoje, tópico 2.3 e 2.4, eu vou falar sobre a causa e a unidade do chamado de Jesus Cristo. Aqui vai envolver a questão da participação em Cristo. Dentro mesmo da teologia, quando a gente fala em participação em Cristo, a gente fala da participação da morte de Cristo e tudo mais. E com a participação no sofrimento de Cristo, nós temos a justificação, temos a salvação, a gente
Quem que já é salvo? Levanta a mão. E quem em Jesus já é salvo, certo? Nós já estamos sendo salvos. Nós já somos justificados, né? Nós vemos em Romanos 2, né? Vários outros versículos. Quem que já é justificado? Por crer em Cristo. Amém? Amém mesmo? Amém? Então, parece que a gente já está andando nas nuvens. Nós já somos salvos, já somos justificados, né? Então, o que está aqui não importa mais. Aí que está o problema. Até mesmo na teologia a gente negligencia um aspecto, que não é só a questão da justificação, da participação em Cristo. Não existe só a questão da salvação, justificação, glorificação e tudo mais. Mas também existe a questão da culpa, participação na culpa. Isso é forte. Eu estou, digamos assim, anos-luz disso, né? Estou muito longe disso. Né? É uma coisa tremenda isso, que eu tenho que melhorar como pessoa. Eu creio que talvez vocês também. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da participação da culpa, porque Cristo se fez culpado por nós. E se nós somos participantes de Cristo, nós também temos participação na culpa dos pecados da humanidade. Nós temos culpa pelos outros que estão ali fora. Então, há uma responsabilidade da igreja para anunciar o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo, como Paulo diz, né? Então vamos ler aqui o tópico 2.3, que vai falar dessa questão da participação de Cristo através do chamado ao discipulado. 2.3, página 29. Todos encontraram? A causa e a unidade do chamado de Jesus Cristo. O chamado ao discipulado é o chamado para seguir ao Cristo crucificado. A cruz de Cristo é a causa e a união com os seus. Conforme vemos em Marcos, eu escrevi errado, não foi erro da impressão, eu tinha escrito errado. Eu coloquei MT, mas é MC. Se vocês puderem corrigir, é MC. Marcos 8, do 31 ao 38. O sofrimento de Cristo é também estendido a seus seguidores. O evento da cruz de Cristo, conforme aconteceu com ele mesmo no Gólgota, foi uma paixão, isto é, um sofrimento com desprezo. Né? Por isso que aquele filme se chama A Paixão de Cristo. Não é uma história de romance, né, como de um homem para uma mulher, nossa, que sentimento bonito. Não, é paixão no sentido de sofrimento. Paixão literalmente é isso, sofrimento. Mas na questão do Gólgota, do Cristo crucificado, poderia ser algo sublime, né? Todo mundo poderia admirar, nossa, olha que legal, Jesus sendo crucificado, os nossos pecados estão sendo pagos e tudo mais, estamos sendo perdoados. Mas no evento não foi assim. Não houve essa contemplação como nós temos hoje. Foi uma paixão por desprezo, né? Então vamos continuar. Ao carregar a sua cruz, que lhes é preparada, seus seguidores, no sofrimento de Cristo, abandonam a si mesmos, e não suportam sozinhos a sua cruz, mas carregam-na graciosamente junto a Cristo. Então, é sugestivo aquele texto de ontem, né? De cada um dos três chamados lá, né? E daí, um já é chamado, né? Mas ele põe uma condição lá, né? E daí Jesus fala que se ele botou a mão no arado, ele não pode ficar olhando para trás. Então, a ideia é que ele já está participando do fardo leve, do jugo suave de Jesus, ele está unido a Cristo. Então, o que ficou para trás, a existência dele, atrás do pecado dele, o passado dele, deve ser desprezado. Ele não deve levar isso mais em conta, mas ele deve olhar para frente, né? Olhar para Jesus. Então, esse chamado ao discipulado, esse chamado a
seguir a Cristo, a ser seguidor, discípulo dele, aprendiz dele, é o chamado da própria graça de Deus, né? E chama para junto de Cristo. Então tem uma participação em Cristo. Mais pra frente. É o mesmo que suportar essa parte, seu grupo suave, né? Na participação do sofrimento, a participação no perdão dos pecados, que eu falei aqui, mas também na culpa pelos pecados do mundo. Isso é tremendo, né? Com isso é estendida aos discípulos a mensagem efetiva de perdão e reconciliação do sofrimento de Cristo, a qual devem propagar a todos. A mensagem do discipulado é uma mensagem de graça, de alegria, de paz e misericórdia, mesmo em meio ao sofrimento, sendo no sofrimento a maior prova do amor de Deus para conosco. Essa é a mensagem de graça e misericórdia efetivas que nós, seus seguidores, devemos anunciar aos fracos, pobres, oprimidos, defendendo sua causa, pois é também a causa de Cristo, enfim, ao mundo todo. Esse é o ministério da reconciliação que nos foi graciosamente imposto, a fim de trazer uma novidade de vida ao ser humano pecador. Pois a participação no Cristo crucificado faz com que o seguidor carregue a sua cruz, experimente a compaixão de Cristo pelo mundo. A essência do chamado inequívoco de Deus é o amor ao próximo, a Deus. Então, Paulo expõe, nesse texto aí de 2 Coríntios 5,16, sobre a questão do ministério da reconciliação. Eu anotei aqui. Quem quiser acompanhar na Bíblia também pode acompanhar. Então diz assim: por isso doravante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Também se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Se alguém sem Cristo não criatura é, as coisas velhas já se passaram e isso se fez uma realidade nova. Tudo isso veio de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, do mesmo modo que nós fomos alcançados, fomos reconciliados com Cristo, nós não podemos deixar que isso seja um fim em si mesmo, né? Isso não pode ser um objetivo último, né? Mas deve se estender a outras pessoas também. A gente tem uma visão assim, né? Deus nos chama do mundo para Deus. É assim? É assim que a gente pensa, geralmente, né? Mas, na verdade, a questão do chamado é Deus chama-nos do mundo e para o mundo. Esse é o sentido de igreja. Igreja são os chamados para fora, literalmente. Esse é o sentido. Então, na participação em Cristo, nós também, pelo menos, deveríamos sentir essa compaixão, essa condolência, esse sofrimento de Cristo pelo mundo. A gente vê em vários textos, né? Como em Mateus 25, mas eu vou falar depois desse texto aqui. Então, se nós estamos participando em Cristo, nós também sentimos o amor que Cristo sentiu pelos seres humanos. Nós sentimos o amor de Deus. E nós não vamos ficar só nesse lado vertical. Às vezes a gente acha, não, o que importa é amar a Deus, né? Vamos buscar a Deus. Tem uma frase do Bom Ref que eu publiquei ontem no Facebook, achei bem interessante. Deus está próximo, Deus está mais próximo na necessidade do próximo. Então, a causa de Cristo é de fato a causa dos seres humanos, a causa dos pobres, dos fracos, dos oprimidos. Eu estava ouvindo esses dias, a Shirley estava me falando de uma amiga dela,
teve câncer, humano e tal, teve que tirar o seio. Às vezes a gente não tem resposta para isso. Não adianta dar uma resposta teológica. Ah, Deus tem um propósito maior, isso é para a glorificação. Não adianta. Não adianta, nenhuma resposta vai ser satisfatória. Não tem teologia que vai consolar ela. Uma palavra, um raciocínio, nada. Mas o que Jesus fala é o seguinte: chorar com os que choram. Participar do sofrimento. Senão não tem outro sentido. Não adianta, não tem razão para isso, não compreendo. Não vou poder explicar. Tem que chorar com essa pessoa. Tem que fazer isso. Então, aí que está o amor ao próximo, compaixão, sofrer juntos. Esse nós precisamos, né? Então, eu vou ler agora, junto com vocês, a parte 4 aqui. A Santa Igreja como o corpo de Cristo na Terra. Que eu tinha falado ontem sobre a questão da santificação, vou falar aqui. Conforme disse Paul Henry, a Igreja de Cristo é o Cristo presente no Espírito Santo. Ele refere-se ao corpo de Cristo, a Igreja visível de Cristo. Mediante a encarnação, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estabeleceu uma relação e comunhão corporais com os seres humanos. Ele chamava seus discípulos corporalmente, isto é, implicava-se uma relação visível. Não havia como os chamados permanecerem do anonimato. Eles levavam consigo o nome e a autoridade de quem eles seguiam. É aplicável à vida dos discípulos a seguinte expressão: onde estivesse o Senhor, ali também estariam com ele, seus discípulos, e vice-versa. Seus discípulos e seguidores, mediante o chamado de Deus, deveriam ser como uma luz a brilhar, uma cidade edificada sobre o monte, como Mateus 5,14. Essa unidade dos chamados de Cristo ao discipulado, essa unidade dos chamados de Cristo, os que são e fazem a obra de Cristo é a igreja. Esse corpo não saiu do mundo, né, que eu falei antes, mas permanece nele sua evolução. Porém, a diferença é que a igreja não está mais sob o domínio do sistema do mundo ou do pecado, mas sob o domínio de Cristo. O mundo, por sua vez, também está no controle de Deus. Assim, nenhuma autoridade é instituída senão por Deus, mas a autoridade tem o dever de cumprir a vontade de Deus. Se isso não acontecer, a igreja, como portadora profética da palavra de Deus, tem o dever de corrigi-la dentro de seus limites espaciais, não se confundir de igreja e mundo, mas ela vem para declarar que toda a terra, sua plenitude, pertence ao Senhor, chamando o mundo ao arrependimento. Ela está no mundo como o corpo de Cristo. Não pode haver impedimentos ao chamado de Cristo, pois Ele é maior que tudo. Assim, a igreja tem o papel de promover a justiça por meio da causa de Cristo, da causa do sofredor, do pobre, do oprimido e injustiçado da família. A partir disso, se vê um caráter santo consagrado na igreja pela parte de Deus, pois Deus nos separou para anunciar a sua palavra ao mundo, apartando-se do pecado, mas jamais do pecador. Então, infelizmente, é consenso comum a questão de santificação como sendo um sentido de se apartar do mundo. Se apartar do mundo, né? E não do pecado. De modo que a pessoa se converte, e daí algumas pessoas pensam assim: não, agora ele tem que andar igual nós, tem que usar terno, tem que usar gravata, como se isso fosse a marca distintiva de uma vida santificada, né? Nós acabamos negligenciando e só nos afastando das pessoas, não é mesmo? A gente acaba se esquecendo o propósito da santificação. Nós não somos santificados para se separar, para se afastar do mundo, mas pelo contrário, é para se achegar ao mundo. Então, eu acho muito interessante os propósitos de igreja, como bola de neve, né? Tudo bem, às vezes pode ser que alguns se escandalizem,
o estilo deles, mas eles fazem de tudo para trazer a mensagem de Cristo de uma forma em que o mundo possa receber. Eles não deixam de anunciar a palavra de Deus, mas o que eles fazem? Eles se fazem carne, eles fazem o verbo, eles fazem Deus fazer carne, independentemente de condições das pessoas, de estilo. Então, é nesse sentido que a igreja deve se santificar. Ela deve ser uma voz ativa. Nós estamos em ano de política, né? Então é bem interessante falar sobre isso. Ela deve ser uma voz ativa, como uma portadora da palavra de Deus. Se estiver alguma coisa errada, ela tem o direito de anunciar que tudo pertence ao Senhor. E que o dever do político é cumprir a vontade de Deus, como fez o Bonhoeffer, né? Ele combateu o mal. Então, a causa de Cristo é a causa para o bem do mundo. Eu já estou concluindo. É a causa para o bem do próximo. Então, tudo aqui que eu estou falando gira em torno do amor. O amor de Deus se manifesta no amor ao próximo, no amor mútuo. João dizia, né? Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Então, eu estou tentando enfatizar mais esse lado horizontal da fé cristã, né? Da espiritualidade. Porque o cristianismo não existe sozinho, não existe individualmente, não existe sem o próximo, sem o outro. Não adianta a gente se fechar aqui. A gente tem que se estender, a gente tem que transcender, nós temos que ir além de nós mesmos. Esse é o sentido da mensagem cristã. Então, eu tenho um texto muito interessante, não, a Bíblia tem, né? Mateus 25, do 31 ao 45, que fala de Jesus, né? Não sei se é literalmente ou não, né? Mas ele separa, né, as pessoas como se estivesse separando os carneiros dos bodes, né? Então eles falam para uns que são os vendidos, né, do Pai, né? Que são os que lhe deram vestimentas quando Jesus estava nu, deram comida quando Jesus estava com fome, visitaram Jesus quando Jesus estava preso. Então as pessoas falam: meu Deus, eu nunca te vi assim, Jesus. Nós nunca te vimos assim. Quando foi que fizemos isso? E Jesus fala: quando vocês fizerem para qualquer um desses pequeninos ali, vocês estão fazendo para mim, para qualquer uma dessas pessoas, vocês estão fazendo para mim, é a minha causa. Essa é a minha causa, a causa dos pobres, dos fracos, dos oprimidos. Como diz aquela música atrás, não, o que você faz por ele, você faz também por mim, é pura verdade, é isso que Jesus pregava. Então, não existe essa questão de buscar Deus por si mesmo, né, esse individualismo que a gente às vezes acaba caindo. Então, Jesus tem um comprometimento com a humanidade, né, tanto é que ele se faz carne. Então, nós também temos que fazer isso. Que já deu o meu tempo, né? Mas eu espero que tenha servido para alguma coisa. Depois vocês veem o resto da conclusão, né? As outras coisas que eu escrevi. Mas meu propósito aqui foi incentivar os cristãos aqui. Oi? 10. Mas sim. O meu propósito aqui está sendo basicamente incentivar os cristãos à literatura. Eu acho que a literatura liberta, né? A gente tem que ler esses livros para fundamentarmos a nossa fé cristã. Por isso que eu usei como referencial o Bonhoeffer, né? Que ele foi um exemplo para mim de cristão que lutou, que batalhou pela causa de Cristo, né? Como eu tinha falado, ele ajudou pessoas de outra religião, os inimigos, como
Ele amou os inimigos. Ele deu a vida por uma causa, pela causa dessas pessoas oprimidas pelo sistema. Ele foi uma voz de Deus, ele foi uma voz profética, um verdadeiro pastor. Então, ele mostra, incentiva as pessoas a um arrependimento. Ele não pregou só com palavras, ele pregou com a própria vida, né? Ele fez o verbo se fazer carne. Isso é o que todos os cristãos deveriam fazer, né? Eu, inclusive, tenho que fazer, né? Sei que sou muito falho, né? Mas, então, a gente não pode querer se separar do mundo, né? Se separar das pessoas, excluir alguém por picuinhas, por questão de usos e costumes, né? A gente acaba, às vezes, fazendo se perder as pessoas por quem Cristo morreu. Isso é uma coisa muito séria, né? As pessoas são frágeis, são fracas. Então nós sempre devemos aceitar as pessoas e sempre mostrar o Evangelho como a máxima de Deus. E não crendices, picuinhas teológicas, né? Nós devemos estar no amor. Amor é a máxima de Deus, né? Esse é o chamado de Cristo, o chamado ao amor ao próximo, o amor a Deus. Eu vejo que a gente está negligenciando até mesmo nossas pregações. Ninguém mais prega sobre amor ao próximo. É muito difícil a gente ver isso. A gente prega às vezes sobre o amor a Deus, a gente prega às vezes métodos para convencer Deus. Olha, pede desse jeito, Deus vai te dar um carro, né? Como o cara estava falando ontem, né? É porque agrada as pessoas. Ninguém quer amar o inimigo. Ninguém quer amar nem mesmo ao próximo. A gente caiu num individualismo tão forte, né? A gente só pensa nessa relação, eu e Deus. Não existe nada de horizontal, né? Não existe mais esse aspecto. A religião se tornou uma algo muito sublime, digamos assim. Então, esse é um aspecto que eu pretendi enfatizar aqui, né? Essa é a nossa, deve ser o nosso sentido de consagração, não para si mesmo, o sentido de consagração para Deus, mas consagração para Deus através do nosso dia a dia. Aí que se vê a relevância cristã, né? Essa igreja como um diferencial. A gente não precisa deixar o nosso emprego, deixar a nossa escola, fugir do mundo, né? Porque o mundo é mau, não. A gente tem que ser seres humanos mesmo. Nós precisamos ser pessoas normais, mas cristãs. É isso que faz a diferença. Não está na nossa roupa, não está, vamos dizer assim, na nossa intelectualidade, nos nossos estudos, mas no amor. É isso que Jesus se manifesta, né? Eu ainda quero tratar um dia sobre a parábola do bom samaritano, né? que é muito relevante para os nossos dias de hoje, né? O que acontece? Passa um levita, passa um sacerdote, né? O que eles vão cuidar? Eles vão cuidar das coisas de Deus, né? O templo é coisa de Deus, mas a gente se esquece do ser humano que está lá padecendo. A gente passa, eles caem nessa margem, não, mas eu tenho compromisso com as coisas de Deus, eu vou passando aqui. E o que acontece? Se nós não fazemos, as outras pessoas fazem no nosso lugar. Os espíritos estão aí, estão ajudando ao próximo, e nós que se dizemos, ou melhor, nos dizemos como igreja de Cristo, povo de Deus, não fazemos 10% do que eles fazem de obra social. Então, a parábola do bom samaritano é muito relevante para essa questão aqui, nos dias de hoje. Então, eu acho que o meu tempo já vai acabar, né? Eu abro o tempo para questionamentos.